Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao nosso movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, um dia muito especial. É o nosso dia de as parábolas de Jesus. Nós estamos no 22º episódio, hoje é dia 15 de novembro de 2020. E nós vamos ver a incrível parábola do credor sem compaixão. Desejamos boas-vindas a você, que está aqui prestigiando, dando a sua audiência, a sua presença pelo YouTube ou por um outro canal que você esteja nos acompanhando. Nós também estamos no Facebook, no Instagram. Você pode nos acompanhar pelas mídias sociais. A parábola de hoje é fantástica, extraordinária, e nós vamos então adiante. Se você perdeu os últimos episódios, entre no grupo Consciência Hebraica do YouTube ou no Consciência Hebraica do Telegram e das outras mídias sociais. Lá você vai ter acesso aos outros capítulos e assim você se mantém atualizado. Nós também temos outras playlists que você pode acessar com estudos diversos. Então vamos à nossa parábola de Jesus. E sempre nós explicamos um pouquinho sobre o movimento Consciência Hebraica. Por que escolhemos a palavra consciência? Das 4 potencialidades humanas, a essencial é que guarda um segredo que toda a natureza não alcança, que é o grau de autoconsciência. Então, por isso, a consciência é um dos fenômenos mais importantes da realização humana. E por que hebraico? Nós consideramos hebraico a espiritualidade humana. Ela é universal, né? Evidentemente aconteceu com um povo que nós até chamamos a expressão judaica, que é a expressão local ali do povo hebreu. É como a música clássica, né? Acontece na Europa, mas pertence a todos os povos, representa o impulso musical de toda a humanidade. Jesus realmente foi muito apresentado à grega, né? Nós temos uma visão daquele Jesus loiro de olhos azuis e nós estamos apresentando um Jesus mais à hebraica, ou seja, procurando buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Parábolas e metáforas de Jesus não têm comparação na literatura e no pensamento universal. Você que vai acompanhar o curso aqui vai ver o porquê que nós afirmamos isso. Desejamos a você uma boa viagem nesta cosmicidade, no pensamento maravilhoso de Ave Elohim Adonai em Yeshua HaMashiach. Você vai pegar o nosso avião cósmico que decola neste momento. Que conceitos nós vamos trabalhar hoje? Já queria deixar a tua mente atenta para os elementos a seguir. Aliás, eu queria fazer uma nota para você. A gente sempre supõe, né, sugere, faz aí uma dica de você poder pegar a parábola que nós vamos estudar do dia e antes de nós entrarmos no símbolo e no simbolizado, faça o exercício de você buscar o sentido da parábola, né? Isso é bem interessante. Nós aqui no início vamos dar a essência daquilo que vamos trabalhar. Assim, você vai poder ficar atento aos conceitos chaves durante o nosso estudo. Então, um conceito chave que nós vamos trabalhar hoje, né? A nossa total incapacidade de realização do propósito do Criador e nessa compreensão a dimensão da graça de Deus que há em Cristo. Deixa eu falar algo para você. A graça e o amor representam, na visão geral do fenômeno espiritual do ser humano no planeta Terra, representam uma verdadeira revolução. Você vai pesquisar, eu espero que você pesquise, e você verá que alguns conceitos hebraicos, eles têm assim, pontos que aparecem em todos os movimentos humanos. Nós sabemos da compaixão no budismo, no hinduísmo, do amor, que é um elemento humano
que está presente em todo o fenômeno espiritual, mas da maneira como ele se estrutura e elabora na consciência hebraica, é sem par em toda a humanidade. Alguns conceitos são sem par. Por exemplo, a morte e a condição dos mortos, não perca. Nós vamos ter um estudo, não é bem aqui na parábola, apesar de que aqui nós também vamos tocar, mas principalmente no amanhecer da consciência hebraica, nós vamos trabalhar com profundidade, que é um outro curso que nós temos, procure na playlist. Além da morte e da condição dos mortos, a visão de Ave como Deus, ou seja, um ser que não era representado por estátuas, por ícones, é algo sem par na história humana, como a consciência hebraica desenvolveu isso. Né? Agora, o conceito do Messias, sim, em outras culturas há essa ideia messiânica, mas o processo de desenvolvimento da eugenia, as árvores genealógicas, que também se encontram em outras culturas, mas da maneira como aconteceu na consciência hebraica, é sem par. Agora, a grande bomba atômica, a grande revolução, a grande explosão é o amor e a graça. Tá? Independente de Buda, Lao Tse, Confúcio, Zaratustra, outros mestres iluminados terem trabalhado este conceito, mas da forma como Yeshua, Jesus, o Cristo, nos apresenta o amor, como ele vive o amor, e a questão da graça. Né? A nossa humanidade considera inconcebível a graça de Deus. Né? Nós consideramos inclusive injusto, você vai ver isso, que de modo geral nós consideramos que a graça ela não encaixa na relação humana, e realmente não encaixa mesmo. É só algo divino em relação ao ser humano. Todas as religiões e processos espirituais são meritórios, e nós vamos ter algumas parábolas que vão trabalhar a essência deste conceito. Né? Meritório, ou seja, você precisa fazer algo, você tem que pagar algo, tem uma contabilidade kármica, cósmica, uma lei onde você vai trabalhar, você tem que pagar a tua evolução. Esse é o conceito básico. A nossa sociedade toda ela é fundamentada no eixo meritório e a religião seguiu esse mesmo critério. Você tem que ter méritos para alcançar a evolução, desenvolvimento. Né? A própria ciência, né, o darwinismo e muitas outras teorias foram fundamentadas nessa visão do mais forte, do mais ágil, do mais hábil, né, do bem-sucedido. Hoje em dia há uma onda de hedonismo, né, de egocentrismo. Então, muito do Evangelho foi interpretado desta maneira, no sentido de que nós só somos abençoados se formos fortes, bonitos, jovens, vitoriosos, competentes, bem-sucedidos, não é? É nisto que está a graça de Deus. Isso é antigo, né? Os fariseus, saduceus, na época de Jesus, já preconizavam as coisas dessa maneira. E a misericórdia e a compaixão e o amor de Deus são sem par. Né? Então nós vamos trabalhar esse conceito, eu queria que você prestasse bem atenção. Há uma incapacidade de realizar o propósito do Criador. Né? Nosso ego não tem essa condição, mas aí a dimensão da graça e do amor em Cristo se manifesta e nós vamos ver isso nesta parábola. Nossa incapacidade de perdoar e nela a mesma dependência do Espírito Santo do Senhor Jesus para perdoarmos o nosso próximo. Deixa eu falar uma coisa para você. Provavelmente o perdão seja uma das coisas mais difíceis para a natureza humana. Nós temos famílias e relacionamentos estilhaçados entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos, tios, sobrinhos, entre sócios, entre amigos, né? Pessoas que se separam, que se perdem umas das outras por causa da imensa dificuldade a respeito do perdão. E é uma das pontes, é uma das frases, é um dos caminhos, é um dos roteiros que Jesus mais insiste. Se você observar na oração ao Pai,
Este ponto é repetido em toda a oração, tem coisas importantíssimas lá, mas o perdão é onde ele foca o centro dele. Por quê? Sabe da dificuldade imensa que nós temos em perdoar. E eu ouço dizer a você que o perdão não é um atributo assim espontâneo e natural do ser humano, que na verdade nós só conseguimos de fato perdoar quando somos envolvidos pela presença do Espírito de Yeshua HaMashiach, o Espírito Santo de Jesus. Ele é que nos capacita de fato a perdoar. O perdão é uma grande tônica. Muita gente amarrada, acorrentada, vivendo uma vida de prisão pelo fato de não perdoar aos outros. E vou te dizer mais uma coisa. Assim como a compaixão, o auto-perdão é um dos grandes problemas humanos. Tem pessoas que não se perdoam, como tem pessoas que não conseguem ser gentis consigo mesmas, não conseguem ser dadivosas consigo mesmas, não conseguem alcançar autocompaixão. Então eu preciso amar o meu próximo, mas antes eu preciso amar a mim mesmo. E o grande parâmetro de novidade é que Jesus é o parâmetro, e Yeshua é o parâmetro de como eu devo amar a mim, amar ao outro e amar a vida. Não perca, isso é maravilhoso, sensacional. O poder de nossas escolhas e as resultantes conscienciais do nosso campo de atitude. Ora, de fato, você não tem condições de produzir a qualidade necessária para se tornar filho de Deus ou ser gerado templo da suprema divindade, mas, porém, entretanto, todavia, você precisa escolher, né? De todo o fenômeno humano, desta grande epopeia cósmica de 15 bilhões de anos e o surgimento da autoconsciência no planeta Terra, eu diria para você que a escolha é um dos grandes centros de todo esse processo, né? E aí também o arbítrio, né? Que te dá o poder de escolha. Se você não tivesse opções, como algumas teorias humanas querem preconizar, que nós somos determinados, determinados, né? Determinados por coisas e por fatores que nós não temos nenhum controle. Isso em parte é verdadeiro, muitas coisas estão postas, mas a escolha é o ponto central da vida humana. Então, o amor e a graça têm uma condição, eles precisam ser aceitos, escolhidos como caminho. Se você não os escolher, eles não podem ser impostos. A única condição do amor é que ele não pode ser impositivo. Não sei se você gostaria de ser amado obrigatoriamente por alguém, né? Apesar que alguns seres humanos usam o dinheiro, a importância, né, para criar um amor obrigatório. Mas não deveria ser esse o caminho do amor. Então, preste atenção nesse tópico, ele é maravilhoso, né? O poder das nossas escolhas, as resultantes da nossa consciência e das nossas atitudes. A possibilidade de extinção do nosso ser, a segunda morte, a morte espiritual. Deixa eu falar algo para você. Normalmente as religiões encontram saídas para um final feliz, né? Acabam não supondo a possibilidade da não continuidade da nossa existência. Mas esse é um outro fato central da consciência hebraica. Ela pressupõe que você pode escolher não viver mais, você pode escolher não continuar o teu ser, você pode escolher o caminho do não amor, o caminho do ódio, o caminho das trevas, o caminho da não harmonização com o teu Criador, com o teu Pai. Nós compreendemos que o amor de Deus é inclusivo, mas ele precisa ser aceito, escolhido, elegido. Então, há a possibilidade de nós escolhermos um outro caminho e isso resultar na nossa inexistência final, na extinção do nosso ser individual. Não propriamente aquele inferno religioso que dura para a vida eterna, onde você é espetado continuamente, né?
não é bem isto que está descrito, mas o resultado final de você escolher um caminho antibiótico, né? Anti é contra, bios é vida, ótico é visão. Você pode, ao invés de escolher uma grande visão da vida proposta pela divindade, escolher o caminho do teu próprio ego, um caminho pequeno de expressão da vida, escolher a morte como via. Então, isso também é possível. E aqui são os pontos fundamentais desta parábola. Então, o centro do texto que nós vamos trabalhar é a graça, o reino como dádiva, né? O reino como alguma coisa que é expressa, que é trazida para o Criador de uma maneira impressionante, né? Então nós temos aqui em Mateus de 18, capítulo 18, de 23 até o 35, a parábola do credor incompassivo, ou eu preferi chamar a parábola do credor sem compaixão. Então está aí, sobre a graça, o reino de Deus como dádiva, como presente, né? E a parábola do credor sem compaixão. Bom, nós sempre falamos, olha, não há uma única explicação, nem uma melhor, são perspectivas, nós não consideramos nada do que nós falamos aqui como único, como única explicação, não, né? Mas temos o nosso trabalho, damos uma perspectiva. O símbolo, evidentemente, nunca corresponde perfeitamente ao simbolizado. O simbolizado é eterno, é infinito, é cósmico, mas Jesus faz o esforço de buscar os melhores símbolos para explicar o nosso caminho. A gente faz um processo para estudar e recomendamos que você crie também um método para você estudar as parábolas, né? A gente considera o contexto, ou seja, o que está antes e depois da parábola, fazemos a leitura, vemos se tem algum termo que nós não compreendemos e que precisa ser esclarecido, entendemos a história e, por último, vamos para o símbolo e o simbolizado, né? E também o tema do reino, que nós já colocamos aqui na nossa visão. Esta parábola do credor fala sobre a graça, o reino como presente, como dádiva de Deus, né? Então você pode agora parar o vídeo, né, pegar esta passagem, pegar um caderno e tentar fazer esses passos. Eu estimulo você a isso, né? E depois você tem a tua visão e vê a nossa, e assim você vai crescendo, não precisa nada ser exatamente igual, você tem o teu caminho, o teu processo, e a gente estimula a fazer esse trabalho, né? Também nós estimulamos muito que você, se você puder, chame algum amigo, alguma amiga, né? Reúna algum familiar e fala, olha, vamos estudar aqui a espiritualidade hebraica, e você pega esse texto, propõe para cada um fazer o símbolo e o simbolizado, crie gostosamente, né, este movimento. Inclusive aproveite e divulgue o nosso canal, passe para algum amigo, algum familiar, dizendo, olha, eu tenho ouvido aqui o pessoal do Consciência Hebraica, parece interessante, vou te mandar aí um link, né? Divulgue o nosso trabalho para que ele alcance mais e mais pessoas. Então, nós temos aqui o tema, né, do reino. O contexto, né? O que acontece antes desta parábola? Olha, o contexto é maravilhoso, né? A gente vê que não há nada que não seja, de fato, assim, providencial. O perdão de um irmão 70 vezes 7, né? Uma passagem que nós vamos estudá-la aqui algum dia, maravilhosa. Então, o perdão está muito relacionado com a graça. O perdão é algo que está no centro da graça de Deus, porque nós só conseguimos ir pelo caminho da graça porque somos perdoados, né? Agora, assim como nós somos perdoados, como é que nós vamos fazer com quem nos ofende, né? Nós precisamos perdoar, não tem jeito. Né? Sei que o nosso coração é duro, é difícil, mas eu queria te estimular isso. Você tem mágoa de alguém? Raiva de alguém? Você foi defraudado, ofendido, diminuído, destratado? Não.
às vezes de alguém que você ama, inclusive, teu pai, tua mãe, teu irmão. Clame, se você diz, olha, eu não tenho condição de perdoar, eu não quero perdoar. Né? O perdão tem vários estágios. Né? Peça primeiro para que mude o teu querer. Fala, Senhor, olha, eu não quero perdoar, mas se a tua graça, eu estou aberto para ela, se ela puder me alcançar e mudar o meu querer, eu quero que prevaleça em mim um querer diferente desse. E depois outras etapas virão. Né? Se você as desejar, tudo é possível àquele que crê. Tá? Então, aqui nós temos o perdão, depois nós temos o divórcio. Deixa eu falar para você. Um dia eu vou trabalhar aqui essa sequência de passagens, porque é, na verdade, um kit. Né? Um dos kits centrais do dos kits centrais do reino de Deus. Estão nessas passagens. Se você pegar esse trecho e ler ele todo, você vai pegar um kit espiritual completo. Né? Primeiro, perdoar. Né? Depois de perdoar, tem a questão do casamento, né? Das relações conjugais. Nós estamos enfrentando a pandemia, né? E o que se ouviu mundialmente é que o fato dos casais terem que conviver mais horas juntos levaram parece que constam nas notícias, o maior número de divórcios que já se viu na história humana. Né? Então parece que a convivência entre os cônjuges, entre os pares, é um desafio, né? E que o pessoal se organizou para não ficar muito tempo junto, um pouco de tempo. Então, assim, o divórcio, né? Porque nós acabamos tomando o caminho da separação. E aí tem muitas coisas envolvidas, né? Que parte desde a nossa escolha até os critérios que nos levam a conviver, os objetivos que nos levam a nos unir a alguém e depois o final, algo triste, né? O ideal é que uma família constituída com filhos, né? Que elas mantivessem um ambiente razoável até que as crianças pelo menos alcançassem os 17, 18 anos, né? Seria assim formativamente o ideal. Mas sabemos também que muitos casais não dão conta disso, né? Sabemos que muitos casais não conseguem suportar e às vezes também criam um ambiente pior do que aquele da separação. Enfim, é um tema complicado e difícil e Jesus trata isso. Então, por isso que eu falo que é um pacote completo, né? Porque vai tratar de perdão, depois da questão sexual e dos relacionamentos ligados a ele, e depois ele vai dar algumas saídas, né? Bênção das crianças. Por quê? Porque depois ele vai tratar da questão da grana, segundo órgão mais sensível do corpo humano, né? Bolso. Né? A gente vê na relação que as pessoas têm com o dízimo, com as ofertas, né? O reino dos céus é maravilhoso até que eu precise participar dele economicamente. Nós somos terríveis. Né? A gente tem muita dificuldade, né? Muito apego. Né? Então, esse kit, ele trata a respeito disso. Ele coloca a criança como um símbolo. Né? Por quê? Porque a criança, ela olha para os pais, né? Olha para o pai e para a mãe, ela não tem outra fonte de referência, ela depende. Né? Tudo recebe dos pais. São os primeiros deuses da nossa vida. Né? O primeiro Deus, a primeira deusa que nós conhecemos. Dali vem o calor, o afeto, o alimento, a materialidade. Né? Vem coisas boas e coisas ruins também. Mas, enfim, a criança se entrega, ela é completamente entregue aos pais. Né? E nós não conseguimos fazer isso quando chegamos a Yahvé Elohim Adonai, quando chegamos a Yeshua HaMashiach. Né? Intelectualmente, às vezes nós entregamos uma parte do nosso ser, mas temos muitas ressalvas, né? Muitas resistências. Então, esse kit maravilhoso trata a respeito de sexo e grana. Será que o mundo é movido por isso? Ei, quase nada, né? Quase nada é fundamentado em poder, dinheiro e sexo.
Quase nada, quase nada. Foi interessante o Evangelho trazer, será que foi sábio colocar esses temas tão próximos uns dos outros e colocar a criança no meio dessa temática toda, como uma atitude resplandecente para o nosso ser adulto? Queria levar você a refletir sobre isso. Então, olha, o contexto onde esta parábola central que trabalha o reino dos céus como dádiva e graça são essas passagens. Um dia eu vou trabalhar aqui este kit num estudo, mas eu queria deixar para você livre aí para você ler essa sequência antes e depois aí de Mateus. Tem esses temas e todos eles centrais na evolução da nossa espiritualidade. Muito bem, então vamos aí para o nosso trabalho, né? Você talvez já tenha feito aí o exercício como eu sugeri. E nós vamos agora para a leitura, para os termos e para a história que foi contada por Jesus. Parábola do credor incompassivo, ou do credor que não tem compaixão. Mateus 18, 23 diz assim: por isso, o reino dos céus é comparado, é semelhante a um rei que quis tomar contas a seus servos. Olha, nós já comentamos com vocês muitas vezes, né, que o reino dos céus é o grande arco que leva do alfa ao ômega, ou seja, que leva do propósito da divindade expresso em Gênesis 1, 26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança, a figura semiótica, né, ou a figura biológica, Deus querendo gerar filhos, ou a figura arquitetônica, Deus construindo templos vivos para a habitação do seu ser, tudo isso como simbologia. Nada disso é o que realmente é, mas são bons símbolos dentro do tempo que nos permitem compreender. O reino dos céus é este grande arco que tem o início no seu propósito e a última cena no cordeiro guiando o seu rebanho rumo às fontes da água da vida, depois de uma grande festa, depois da festa de Abraão com Yeshua e os filhos de Deus celebrando a grande realização cósmica do seu ser. Jesus gostava muito de festa, ele gostava de reunião de pessoas, era muito interessante esse aspecto dele e as escrituras celebram. Yahvé também era um Deus festeiro, né? Israel tinha feriados, santos e sagrados, né? As festas da lua nova, as festas que celebravam a vida espiritual, a comunhão entre os homens, a celebração, o descanso, o prazer e a alegria. Nós perdemos muito disso, né? Infelizmente, a nossa espiritualidade hoje está muito sisuda, muito séria, muito carrancuda, né? Mas lá nas Escrituras nós vemos esse aspecto maravilhoso. Então, o reino dos céus é este grande arco, né, de realização. E quando Jesus pega uma parábola, ele pega um pedacinho e ele explica um pedacinho desse arco. Por isso que as parábolas falam de coisas tão diferentes e as pessoas às vezes não compreendem. Nós já explicamos isso, eu gosto sempre de reforçar porque ajuda a entender, né? Então, que pedacinho nós estamos vendo aqui nesta parábola? É um pedaço a respeito da graça, a respeito do reino dos céus como dádiva, né? E o que nós temos aí? Um rei que quis tomar conta dos seus servos, né? Veja, esse aspecto de tomar conta significa o arbítrio, a liberdade, né? Ah, não, as pessoas têm que pagar. Olha, você vai ver que é impagável, né? Não tem como pagar. Então, quando fala tomar conta, significa assim, uma dádiva foi dada a você, né? É que nem muita gente que bate no peito, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não. Você já olhou a nota fiscal do corpo? Não. Já olhou a nota fiscal do corpo? O que ela tem, né? O que ela contém? Onde é que está a origem do material, né? Então, o corpo te foi dado, de fato, ele é teu agora, você faz dele o que você quiser. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, né, há uma resultante cósmica. Você está sendo responsável pelo teu corpo. Se você o usar para tirar a vida de alguém, para tirar a vida do teu próximo, então há de se ter consequências, né?
Se há arrependimento no teu coração, então as consequências são alteradas, mudadas. Se você busca o arrependimento, mas se você busca a arrogância e a prepotência como modo de expressão, né? Então talvez seja muito difícil. Então houve uma conta aqui neste reino que vai ser prestada, né? E este rei vai tomar conta com os seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Olha, o pessoal tenta calcular aí, trazer para os dias atuais, e os cálculos melhores que eu achei é o seguinte, né? É estimado 10.000 talentos como 350 toneladas de ouro, ou seja, cerca de 3 a 8 bilhões de dólares. Aí você vai falar, não, mas o cara, o dono da Amazon, consegue pagar essa dívida aí. É isso, não? É isso que a parábola preconiza? Você imagina o que era no tempo de Jesus, né? Uma dívida dessas. Né? E quem foi o credor que emprestou, né? O tomador do empréstimo, que adquiriu um empréstimo desse, né? 3 a 8 bilhões de dólares, 350 toneladas de ouro. Em qualquer ponto da história, isso é relevante. Ou seja, isto foi colocado assim, Jesus escolheu os 10.000 talentos, né, para dizer que não podia ser paga esta dívida. Este é o centro da questão. Isso vai mexer com todo o nosso sistema religioso. Entendeu? Não é com dízimos, não é com ofertas, não é com sacrifícios, não é com promessas, não é andando de joelhos, não é carregando uma cruz, não é, fazendo nada, dedicando a tua vida, ou nunca tendo sexo, ou nunca fazendo isso, ou nunca comendo aquilo, que você vai pagar essa dívida, meu querido e minha querida. O que esse texto está nos trazendo é a grande revolução espiritual, é impagável. Não pode ser pago. Então, quando diz aqui que o rei foi fazer as contas, não é que ele vai pedir o pagamento a ninguém, porque ninguém pode pagar. Né? Então, aqui está o centro da parábola. Se você compreender este ponto e desistir da tua justiça pessoal, né? De você querer por um processo contábil, kármico, seja ele qual for, somando as tuas contas e tudo mais, de você querer pagar, você desistir disso. Desista disso. Sinceramente, né? Com amor e com carinho, eu estimulo você a pensar profundamente neste ponto desta parábola. Olha lá. 10.000 talentos, 8 bilhões de dólares, 350 toneladas de ouro. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, e que se pagasse a dívida. Ora, evidentemente, nem vendendo tudo, nem vendendo a mulher, nem vendendo nada, tudo que ele tinha, não ia pagar essa dívida. Mas era justo que fosse feito isso. Não é? Era justo que a dívida estava lá, tinha que ser paga. Não é? Então a ordem era que tudo dele fosse aniquilado para se pagar a dívida. Só que aqui acontece a grande maravilha, a grande surpresa. E ela depende de uma coisa apenas. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência, tem compaixão, tem misericórdia. A única coisa que foi exigido aí foi uma atitude. Né? Isso você pode fazer, isso você pode ser. Isto está ao teu alcance. Deixar a arrogância, deixar a prepotência, deixar a autossuficiência, deixar o egocentrismo, deixar o hedonismo, deixar
você como centro de tudo e se prostrar, reverenciar, levantar as mãos, pedir misericórdia. É uma atitude. O centro da parábola, depois da dívida impagável, é uma atitude. Você está entendendo a história? Está gostoso? Olha como Jesus era um gênio, né? Que homem! Criar uma parábola dessas que tem todos os conceitos da ética, da espiritualidade, de uma forma maravilhosa. E continua assim a nossa parábola, dizendo: o senhor daquele servo, pois movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ora, ele pediu que paciência, porque ele pagaria, né? Muita gente tem esta ilusão de que com várias vidas, de que com muito tempo essa dívida pode ser paga, mas ela não pode ser paga. É impagável. E aí o Senhor, vendo a condição do seu servo e sabendo de tudo, né? Porque quem é este rei desta parábola? Você já está desconfiando quem é este rei desta parábola? Né? Ele, movido de íntima compaixão, né? Olhando o seu servo, olhando aquele que devia, o que ele faz? Perdão. O perdão, ele perdoa toda a dívida. Ele aniquila a dívida. Ele resolve a dívida. O que é misterioso é que muitas pessoas não conseguem aceitar esta quitação. Interessante, não é? Não conseguem aceitar a dádiva, a graça. Por traumas interiores, porque não se consideram dignas, mas é dado, é oferecido a elas. O amor é oferecido. Por que elas rejeitam o amor? Elas querem pagar o que não pode ser pago, né? A parábola continua e agora uma surpresa. Né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ora, 100 denários é o pagamento por um dia de trabalho ou 3 meses de salário. Eu vou deixar, eu procurei 100 denários, né, atualizado, deu aí de um dia de trabalho a 3 meses de salário, né? Enfim, mas é um valor pequeno, né? Pega aí, se for o salário mínimo do Brasil, daria 3 mil reais. Se for um dia de um trabalhador aí, talvez desse 150, 200 reais, não sei. Né? Depende do trabalho, do trabalhador, né? E aí o que esse conservo fazia? Segurando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Né? Deixa eu te falar uma coisa. Provavelmente ele emprestou esse dinheiro com o dinheiro que ele tinha tomado de empréstimo. Não é isso? Eu pego o dinheiro emprestado, empresto, aí eu vou lá, o meu, aquele que é credor, me perdoa completamente. Eu sou o devedor, ele é o credor, e ele me perdoa. Aí eu estou perdoado, eu encontro alguém que me deve. Né? O que eu faço? Eu começo a apertar o pescoço dele, exigindo que eu seja pago. Então é isso que aconteceu nessa parábola, olha aí. Paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo e eu te pagarei. Ele tinha acabado de ajoelhar aos pés do rei, pedindo paciência e misericórdia, e recebeu o perdão total da dívida. Uma dívida que não podia ser paga. Agora ele vê o mesmo quadro, a mesma cena, alguém com a mesma atitude que ele teve, pedindo compaixão, pedindo misericórdia. E o que ele faz? Qual é a atitude dele? Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, ele retirou a liberdade do outro, ele o condenou, ele não teve compaixão, nem misericórdia, nem mesmo a que ele recebeu.
E a parábola continua, né? Observe como essa parábola tem nuances, tem coisas maravilhosas em que ela procede. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar isso ao seu senhor. Ora, quem serão estes conservos dessa parábola que estão por aí, né? Atentos a tudo e a todos, e que perceberam que, da mesma maneira que ele recebeu a misericórdia e a compaixão, agora ele não conseguia fazer o mesmo. Símbolo e simbolizado. Vamos ver o que são esses que levaram ao Senhor, dizendo, olha, tu perdoastes, agora ele está realizando o caminho do ódio, né? Não reconhece a tua graça de fato. E aí o que acontece? Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, por que me suplicastes? Olha, aqui começa a ver então as escolhas. O amor é dado, o amor é disponibilizado, o amor te toca, você sente o amor. Mas como você reage ao amor? Você o multiplica e o espalha? Você o retém? Como ele funciona na tua vida? Aqui, o amor que foi recebido foi transmutado em maldade, em um caminho do mal, em um caminho da desconfiança, em um caminho do controle, em um caminho do medo, em um caminho do ódio. E o resultante disso? Nós vemos, não? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Olha, a palavra companheiro, uma das etimologias que eu já ouvi dela, é linda, né? É aquele que come o pão, que reparte o pão com você pelo caminho. Ora, se você que recebeu o pão graciosamente, você não pode repartir este mesmo pão com aquele que está junto a você? Então, vemos que isso não aconteceu, né? Não houve a compaixão pelo próximo. E, indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. O centro de tudo, o perdão de Deus e o perdão entre os homens. O caminho do amor, o caminho da entrega, o caminho da confiança. O grande propósito do Criador em transferir o seu amor e nós a opção de copiá-lo ou de termos um comportamento contrário, invertido, por escolha, por decisão, por arbítrio. Olha a meditação tremenda desta passagem, desta parábola. E continua dizendo assim, por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. Então agora nós vamos para o símbolo e o simbolizado, né? Nós já estamos aí, vamos ver, 44 minutos. Acho que nós podemos ver mais esta página e fazemos um segundo capítulo para o nosso episódio, né, de hoje, para ficarmos bem à vontade, né, bem tranquilos. Então, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis tomar contas e agora, tendo começado a tomá-las, foi apresentado a um que lhe devia 10 mil talentos, né, 3 a 8 bilhões de dólares, 350 toneladas de ouro, mas não tendo ele com que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que tinha, e que se lhe pagasse a dívida. Ora, vamos então ao símbolo do rei, das contas, dos servos, 3 a 8 bilhões de dólares, teres e haveres, né? O rei representando a divindade, Deus em seu propósito de gerar filhos.
as contas, o que se pode realizar em relação ao Criador, os servos, a real condição de toda criatura humana, os 3 a 8 bilhões de dólares, algo que não pode ser pago, insere o conceito de graça, teres e haveres, a insuficiência humana em realizar em si mesmo o propósito do Criador, nossa essência individual, o nosso ser. Então vamos agora trabalhar cada um desses tópicos, né? Bom, o rei desta parábola, evidentemente, está representando a divindade em seu propósito de gerar filhos. Eu já falei bastante acerca disso, dei a figura semiótica, essa é a figura biológica, temos a figura arquitetônica. Então, tomar contas, o que significa, né? O que se pode realizar em relação ao Criador. Ora, eu falei que aqui tomar contas não significa uma cobrança no sentido do que você tem que fazer para chegar à evolução máxima do teu ser. Nós já vimos que esse caminho é impossível. O homem por si só não tem condições de realizar. Mas, evidentemente, foi dado ao ser humano potencialidades. Não significa que nós somos inativos, passivos e nada devemos realizar. Então, a nossa atividade passiva ou a nossa passiva atividade, né, há algo que só nós podemos fazer e que o Criador não pode, não quer, não deve, não projetou, não planejou, não constituiu para que ele fizesse, que é a nossa decisão. Então voltamos à centralidade do arbítrio e da escolha, do que você escolhe revelando o teu ser. Né? Há uma letra muito bonita que a Zélia Duncan, uma artista brasileira, você está ouvindo isso fora do Brasil, você pode procurar aí a tradução, ela fala: tudo aqui quer me revelar, o que eu escolho, o que eu não escolho, o meu medo do mar, os móveis da minha sala de jantar, enfim. As tuas escolhas são você. O que você está escolhendo? Para a tua sexualidade, para a tua vida, para o teu interior, para a tua relação com as pessoas, com a tua família, com os teus sentimentos, com os teus desejos. Quais são as tuas escolhas? E por que você escolhe? E se há uma escolha que você deseja muito ou tem inclinação e ela não é adequada, você pode contraditá-la ou não? Nós estamos numa sociedade que agora tudo que te impulsiona mais é o que você tem que viver e fazer porque isso está certo. Será que é assim? Que código é este? É o código social da nossa pós-modernidade? Uma sociedade egocentrada? A sabedoria de milhares de anos que propõe em relação a algo que nós tenhamos o nosso poder de escolha? Não vale nada? Não. E você tem, todo mundo aí, hoje, meios de comunicação, televisão, rádio, internet, celulares e tudo, ninguém pode alegar que não está ouvindo as escrituras, que alguém não tenha dito de um parâmetro espiritual. Ah, mas isso tudo é bobagem, é retrógrado, é conservador, é uma coisa primitiva. Bom, você é que manda. Agora você manda. Mas há uma consequência das tuas escolhas, do teu arbítrio. Tá? Então aqui, essa prestação de contas é o Criador dizendo: olha, eu dei a você a vida, eu dei a você o arbítrio, eu dei a você algo para que você se posicionasse. Como você se posiciona? Pelo que você lutou, pelo que você sofreu, pelo que você viveu, pelo que você chorou, pelo que você riu, pelo que você sentiu ou não sentiu, pelo que você valorizou, a quem você seguiu, a quem você sensivelmente se entregou. A que conclusões você chegou? Então tudo isso está posto à mesa, olha aí. As nossas contas que se pode realizar em relação ao Criador. Não é que você vai pagar nada, mas há algo que só você pode fazer. E os servos? A real condição de toda criatura humana. Deixa eu falar algo para você. Não sei se você está ouvindo isso por algum acaso, se você é nihilista, ateísta, cético, se você é ateu, né? Se você participa aí de um movimento ideológico desse, daquele, de esquerda, de direita, enfim, não importa. Se você está aqui me ouvindo, talvez a vida tenha preparado algo
Nós temos uma arrogância hoje, uma prepotência na nossa sociedade pós-moderna. Eu queria te alertar carinhosamente, profundamente, para isso. Você pode não saber ou não querer aceitar, mas nós recebemos tudo de graça. Você não engendrou a vida, você não escolheu ser aquele óvulo, aquele espermatozoide, você não escolheu nascer daquela mãe, daquele pai, naquele país, falar aquele idioma. Então há uma arrogância e uma prepotência nossa, um desconhecimento, uma ignorância, né, acerca do nosso corpo, de tudo que se manifesta dentro de nós. Queria apelar para o teu bom senso, para o teu senso de humildade, né, e de reconhecimento, compreender que nós somos todos servos. Você pode escolher o teu Senhor. Ah, mas eu quero ser independente, eu quero servir a nada e a ninguém. Isso é uma escolha de um tipo de Senhor. O caminho do ódio, o caminho da não entrega, o caminho da rebelião, o caminho daquilo que não se deixa amar e nem que queira amar. É o caminho do não amor. Então, há dois senhores neste universo. O Senhor do abismo e o Senhor do céu. Então eu queria te estimular a isso, né? Vou contar rapidamente uma passagem que um dia nós vamos trabalhar aqui com bastante calma, que foi de um dos maiores imperadores que a Terra já viu, o imperador Nabucodonosor. Quem já ouviu falar do reino de Babilônia, né? Dos jardins suspensos da Babilônia, um dos impérios mais poderosos da antiguidade. E este homem um dia, no passo do seu palácio, vendo a glória e o esplendor que o seu reino havia construído, disse: tudo isto é para a excelência de mim mesmo, né? Porque eu sou o autor de tudo isso. E pouco isto após, né, ele foi cometido de uma doença estranha, né, de uma síndrome hormonal metabólica que lhe afeta a mente e ele deixa de ter um entendimento humano, crescem-lhe penas, pelos, uma verdadeira penugem, e ele passa a andar de quatro, de tal forma que os seus súditos têm que separá-lo, porque ele já não podia mais estar em reuniões públicas. E ele havia sido avisado por um profeta que isto poderia acontecer se ele não reconhecesse aquele que é o Criador de todas as coisas, né? E passado um tempo, essa síndrome metabólica neurohormonal foi regredindo e ele voltou ao seu juízo e o seu corpo, as suas unhas voltaram a uma aparência humana e os seus servos o recolocaram no seu poder e no seu trono. E a última frase deste rei Nabucodonosor, quando ele expede uma carta enviada a todos os domínios do seu reino para reconhecer o Eterno como sublime e verdadeiro imperador da humanidade, ao final ele diz: tudo isso se fez para que eu compreendesse que o céu reina. Então, se a tua vida anda conturbada, se você perde amigos e briga com pessoas por uma ideologia política, porque este candidato ou aquele candidato vai governar aquele país ou aquele outro país, se você fere pessoas e é ferido, se você está nesta batalha, deixa eu dizer algo para você. Saiba como Nabucodonosor, procure essa passagem e leia. Quem reina verdadeiramente é o céu. Agora você pode escolher não estar ao lado. Isto é fato, isto é verdadeiro mesmo. Mas eu alerto a você, né? Cuidado com a tua independência extrema. Você ou serve o caminho do ódio ou serve o caminho do amor. Sugiro que você escolha a vida, que você escolha o amor,
que você escolha a compaixão, que você escolha a autocompaixão, o auto-perdão, o caminho da graça. Estimulo você fortemente a isso, porque é tempo, até a tua morte, é tempo de deixar a arrogância, a prepotência, o egocentrismo, o hedonismo, que tanto caracterizam a nossa sociedade atual mundial e o nosso modo de vida. E principalmente, se a vida tem te abençoado com bens, com poder, com dinheiro, com fartura, né? Cuidado com a arrogância e com a prepotência. Parece que é ainda mais fácil aqueles que estão nesta posição se tornarem independentes, arrogantes e prepotentes. Fica a dica, né? Para você meditar. Então aqui nós vemos ali as contas que se pode realizar em relação ao Criador. Os servos, a real condição de toda criatura humana é de ser servo. Você pode só escolher o teu Senhor. 3 a 8 bilhões de dólares é algo que não pode ser pago. Aqui insere o conceito de graça, né? E os teres e haveres é a insuficiência humana em realizar em si mesmo o propósito do Criador, nossa essência individual, nosso ser. Quando aquele rei diz assim, olha, toma a mulher, filhos e tudo que ele tem, né, para pagar a dívida então, porque ele não tem como pagar, aquilo representa no fundo a essência, a tua essência individual, né? Com o que você vai pagar se você não escolher o caminho do amor? Com a tua vida, com a tua essência. A não continuidade evolutiva do teu ser rumo ao infinito. Porque você foi contra a vida que habita tudo e a todos. Contra Yahvé Elohim Adonai e Yeshua HaMashiach, sede de toda graça, todo amor e toda compaixão. Então, é isto que nós deixamos para você como reflexão. Nós vamos até aqui, alcançamos o nosso tempo e queríamos estimular você. Nós somos um movimento Consciência Hebraica e nós queremos estimular a que você convide pessoas para estudar com você, entre nas nossas redes no YouTube, veja os outros estudos, anote num caderno, monte um grupo de estudos. Também estamos no Telegram, no Instagram e também no Facebook. Procure, tenha contato conosco. Lá você no Telegram acessa tudo que nós já fizemos, entre no grupo. Nós somos um movimento Consciência Hebraica. Agradecemos a você a paciência, o tempo que você está dedicando aqui a estudar a espiritualidade humana. Desejamos o Shalom, a paz, o Salem Aleikum, a paz e a graça, o Shalom Adonai, o Senhor e a grande paz dele ao teu coração. Que ele abençoe a tua vida, te guarde, te dê consciência, desperte em você o poder do perdão pelo seu Ruach Kadosh, que haja vida no teu interior e paz sobre a tua existência e realização. Até o nosso segundo episódio do Credor Incompassivo.